Boa tarde a todos e todas. Agora está gravando. Como sabe, estamos dando prosseguimento ao evento Segundo Artefatos, Seminário Internacional de Literatura e Outras Artes, cujo tema, como o professor Paulo já estava antecipando, as artes como memória e vozes de protesto contra ditaduras. Organizado e idealizado pelo Grupo de Pesquisa Literartes, junto à UNB, Universidade de Brasília, ainda que de maneira virtual e remota, aqui estamos reunidos, neste momento, como grupo de pesquisadores e pesquisadoras que somos, para se debruçar sobre o tema dos totalitarismos, em suas mais variadas formas. E justamente nesta sessão de comunicação, que se inicia, debateremos a arte performática, que abrange as relações entre a literatura e a música, mas também o teatro, a dança, a poesia slam e o cordel, entre outras modalidades artísticas, as quais, obviamente, pensam e refletem os totalitarismos das ditaduras de ontem, de hoje, infelizmente, que se perpetuam de alguma maneira nos nossos dias. Antes de passar a fala para o primeiro comunicador, que será, no caso, a Yara, a primeira comunicadora, que será a Yara Pinheiro, eu quero dar alguns avisos. Primeiro, que a lista de presença será disponibilizada em momento oportuno aqui no bate-papo, no chat. Segundo, cada comunicador e comunicadora terá um tempo de 20 minutos para suas exposições. Terceiro, as perguntas que surgirem deverão ser enviadas aqui no chat, ou a gente, então, uma plateia pequena, a gente consegue, né, talvez, quem sabe, abrir o microfone para todos e todas. Então, a primeira comunicadora, que será a Yara Pinheiro, com a comunicação O Veto ao Teatro, de Chico Buarque, um estudo crítico do discurso sobre a censura e o projeto de hegemonia política durante a ditadura civil-militar no Brasil. Com a palavra, Yara Pinheiro, pode fazer uso dos seus 20 minutos, Yara. Fique à vontade. Lembrando que a Dali está aqui, se precisar projetar os slides, ela pode nos ajudar, tá, Yara? E se puder, eu acho que fica até melhor. Eu fiz o envio hoje para o e-mail? É esse? Deixa eu ver. Isso mesmo. Obrigada. Em primeiro lugar, boa tarde, né, a todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui nesse evento, falando de um tema tão importante, tão caro, e, enfim, tão urgente, né, no sentido de que a gente tem que estar sempre relembrando, enfim, para que não volte a ser uma realidade, né. E, bom, o título do meu trabalho, como já foi mencionado, é O Veto ao Teatro de Chico Buarque de Holanda, um estudo crítico do discurso sobre censura e o projeto de hegemonia política durante a ditadura civil-militar no Brasil. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso do curso de Letras, licenciatura, pelo Instituto Federal de Brasília. Então, eu apresentei há pouco, ele tá fresquinho, né, e foi um trabalho, assim, muito, enfim, que eu fiz com muito carinho, muito cuidado, muito amor, e, enfim, eu espero conseguir comunicar a vocês, enfim, os resultados desse trabalho que me moveu para que ele fosse executado. Você pode passar, Dali, por favor. Bom, em relação à tríade de pesquisa, né, que são que inicia-se ele pensando num problema parcialmente discursivo, né? Se a gente estiver falando aqui dos estudos, se a gente estiver falando dos estudos críticos do discurso, a gente vai ter como problema, né, desse trabalho o uso do poder arbitrário, linguística, né, e discursivamente, exercido pelos censores, né, por esses censores que, enfim, amando desse poderio militar, né, trabalhavam ali
linguisticamente, discursivamente, pela censura, pelo veto de, enfim, diversas obras, né, diversos artistas, na música, no teatro, enfim, né, e esse trabalho, ele se pautou numa cadeia de gêneros, né, então foi todo um processo social que se deu por meio do ato institucional número 5, e que culminou em vetos e pareceres censórios em relação às obras, né, no caso aos textos teatrais de Chico Buarque de Holanda, né, que são os textos foco, né, do meu trabalho, Roda Viva, no caso, e os Saltimbancos, e eles foram ali submetidos ao crivo, né, dessa censura, realizada pelo Departamento de Divisão de Censura e Diversões Públicas, que era ali o órgão que fiscalizava e atuava nessa censura durante a ditadura civil-militar no Brasil, né? Eles que faziam esse papel, esse trabalho de fiscalizar e censurar o que desse na telha, né? E, bom, o trabalho teve essa organização baseada num enquadro analítico da crítica explanatória, que é assumida em Bhaskar. Então, em relação às minhas questões de pesquisa, eu gostaria de frisar ali 3, né? Que foram quais segmentos de materialidade de linguística, expressões artísticas, atualizavam, né, representações discursivas e construções identificacionais dos textos em tela, foram alvo de censura, né? Então eu quis mapear aí o que havia nesses textos de Chico Buarque, o que havia nesses roteiros que, enfim, incomodavam, né, os censores. B. Que discursos eram mobilizados nos textos artísticos que ameaçavam os interesses dos grupos de atores sociais favorecidos, né, pela ditadura, e quais os recursos linguísticos e discursivos eram mobilizados pelo governo, né, e pelos censores para legitimar esse cenário político, ideológico, dominante, né, para, enfim, que visava reprimir, proibir esses textos de resistência ao regime ditatorial. Então, todas essas eram as minhas inquietações, eram as minhas questões de pesquisa, que, enfim, culminaram nesse trabalho e que me inquietaram rumo à escrita desse TCC. Pode passar, Dali, por favor. Os meus objetivos de pesquisa foram escrutinar os recursos linguísticos mobilizados para justificar a censura de Roda Viva e os Saltimbancos, analisar discursivamente o ato institucional número 5, vetos e pareceres censórios relativos às peças teatrais Roda Viva e os Saltimbancos, de Chico Buarque de Holanda, para que eu pudesse compreender os efeitos causais, né, desses recursos linguísticos, desses textos de censura, para compreender, por fim, as suas implicações sociais. E investigar nos textos de censura e nos roteiros teatrais os recursos linguísticos discursivos mobilizados para desvelar tanto representações discursivas e construções identificacionais contra-ideológicas, né, ou seja, discursos de resistência à ditadura, quanto discursos ideológicos favoráveis e a serviço do regime ditatorial. Pode ir para o próximo, Dália. Obrigada. Em relação ao meu referencial teórico-metodológico, eu me pautei ali nos estudos críticos de discurso, né, presente em Alves, 2021, 2022, né, para tratar dos textos de constrangimento, de opressão, de autoria ali daquele regime. Além disso, né, os estudos críticos do discurso, eles estão ali muito atrelados à análise do discurso crítica, né, de Coulharac, Fairclough, Ramalho e Rezende. Então, eles andam muito lado a lado, né, e também fiz uso
da ideologia, né, dessa conceituação de ideologia presente em Thompson e Gramsci, né, para a gente entender aí de que modo esses textos podem ganhar efeitos, né, na vida prática, de que modo essa ideologia, então, ela sai do discursivo e ela passa para o não discursivo, né, que efeitos sociais que esses textos aí tiveram na vida, né, na vida prática, na vida dos autores, na dinâmica social que funcionava ali, entre muitas aspas, durante a ditadura, né? E aí, como em relação ao meu material de pesquisa, como eu estou tratando de textos, né? Então, se trata de uma pesquisa documental, então a gente vai ali sempre na perspectiva qualitativa, né? De Daisy e Lincoln. E, por fim, né, eu trabalhei com historiografia musical de Timurão, eu trabalhei com a história, né, para tratar sobre um período histórico da ditadura, em Reis Filho, e também em Razuc, para falar sobre o teatro do próprio Chico Buarque. Pode ir para o próximo, Dani, por favor. Obrigada. Em relação aos corpora, então, eu trouxe alguns textos da ditadura militar. Esses textos, eles foram desde do próprio veto, né, a proibição de de um espetáculo, que foi o Roda Viva, até pareceres censórios, né? Os pareceres censórios, eles não chegaram a ser vetos propriamente, né? Não se tratava de uma proibição da realização do espetáculo, mas de um alerta, né? Os censores participavam, inclusive, dos ensaios desses espetáculos e redigiam um parecer, né? Dizendo que aquele espetáculo era perigoso, era subversivo e precisava ali de uma atenção maior, precisava de uma atenção redobrada para que esse espetáculo acontecesse, né? Então, essa era a função do parecer censório, dizer que era ameaçador, mas ainda não no sentido de tirá-lo, de cortá-lo de vez, né? De proibir a execução desse espetáculo. Então, meu trabalho versou aí sobre esses textos, e também, né, sobre o ato institucional número 5, que é esse topo dessa cadeia de gêneros que, enfim, motivou e permitiu que todos esses outros textos, né, a censura, o veto, os pareceres fossem, né, colocados aí em prática, fossem executados. Você pode passar, Dali, por favor. Então, a gente tem nesse trabalho duas mobilizações, né, principais, que são a mobilização dos estudos críticos do discurso, da análise crítica do discurso, com as suas categorias de análise. Então, no momento em que a gente analisa o texto, a gente consegue mapear, encontrar algumas categorias analíticas recorrentes que dizem muito, né? O texto não é aquela superficialidade, o texto não é neutro, não existe imparcialidade em nenhum texto, em nenhum discurso. Então, a análise crítica do discurso, ela trabalha nesse sentido, né? De mapear, principalmente, textos que estão a favor de processos de dominação, de ideologias, né? De dominação, de hegemonias, e que, enfim, né, por serem ideológicos, então estão a favor da dominação de um grupo, né, sobre um outro grupo que é o marginalizado, né. Então, essas lentes das categorias analíticas da análise do discurso crítico, a gente consegue mapear, muitas vezes, o que o texto quer ali obscurecer, ou o autor busca obscurecer. Então, em relação a essas categorias de análise, eu pude mapear, né, muito a identificação, que a identificação, ela é uma categoria da análise do discurso,
e ela evidencia como autores sociais são representados, né? Então, em termos das relações sociais estabelecidas e da posição ocupada, né? Então, o autor, ele vai usar de nomes, substantivos, para nomear um outro sujeito, muitas vezes o sujeito marginalizado, muitas vezes o sujeito que é tido ali como uma ameaça, no caso, uma ameaça a esse regime ditatorial. Então, eu percebi muita identificação, né, nesses documentos, tanto no ato institucional número 5, quanto em relação aos documentos da censura, né? São escolhas lexicais que, na identificação, né, elas vão expressar valorações, né? Podem ser negativas ou positivas em relação a pessoas ou em relação a instituições sociais, em relação enfim, a uma gama de coisas, mas que essa identificação, ela sempre vai ali, no caso dos textos analisados, ela vai sempre funcionar para beneficiar, né, o próprio regime, né, os próprios sujeitos ali também, enfim, que ocuparam posições de prestígio dentro dessa dinâmica que foi, dessa dinâmica opressiva que foi a ditadura militar no Brasil. Então, a identificação é mais ou menos isso. A representação de ator e evento social, ela vai me permitir analisar elementos de eventos sociais e se, por exemplo, atores sociais são incluídos ou excluídos do texto, né? Se a sua agência é ofuscada ou se ela é enfatizada, né? E ainda, se essa agência ela é representada de forma abstrata ou concreta, né? Então, a representação de eventos, de ator e evento social, ela funciona mais ou menos nesse sentido. A gente tem também a avaliação, que foi uma categoria de análise discursiva muito fértil e muito observada nos textos da censura, que essa avaliação, ela possibilita desvelar, né, mais ou menos os modos particulares do ator social, ou seja, aquele produtor do texto, posicionar-se frente a aspectos do mundo social, né? Então, as avaliações, elas são sempre parciais, né? Perdão. Elas são sempre parciais, ou seja, os atores sociais, eles vão sempre colocar ali sua subjetividade, né, nesse discurso, e elas estão ligadas também a processos de identificação particulares, né? Então, caso tais processos envolvam posicionamentos ideológicos, eles podem atuar, né, e quase sempre atuam em favor desses projetos de dominação. Em relação aos modos da operação da ideologia, que aí já é o não discursivo, a gente já está trazendo esse problema social para a prática, né? Eu observei muito a dissimulação, né? Que é uma outra categoria aí estabelecida pelo Thompson, que é uma forma de estabelecer e sustentar relações de poder por meio do obscurecimento dos processos e das relações sociais existentes, né? Simbolicamente, esse modo de operação da ideologia, ele vai ganhar evidência por meio do deslocamento e da eufemização, né? O deslocamento, ele vai ocorrer quando um termo costumeiramente usado para se referir a um determinado objeto ou pessoa é usado para se referir a um outro, né? E com isso, conotações positivas ou negativas do termo são transferidas para outro objeto ou pessoa, né? Já a eufemização acontece quando ações ou instituições ou relações sociais são descritas de modo a despertar uma valoração positiva de, enfim, uma pessoa, um evento social, uma instituição social, mais ou menos nesse sentido. Uma segunda, modo de operação da ideologia muito presente no meu trabalho foi a legitimação,
né? E esse modo, ele representa formas de sustentar relações de dominação por meio da representação dessa dominância como sendo legítima, né? Ou seja, justa, digna de apoio. E isso a gente vai observar muito, principalmente nos textos, no ato institucional número 5, enfim, deu o passe livre, né, para que toda essa censura seguisse, né, continuasse muito mais forte, né, nesse período aí da edição e da instauração desse ato institucional. Também, no nível da construção simbólica, então, se a gente está falando de legitimação, ela vai acontecer, pode acontecer, né, por meio da racionalização e da universalização. Na racionalização, o produtor, de uma forma simbólica, constrói uma cadeia de raciocínio que procura defender ou justificar um conjunto de relações ou instituições sociais e, com essa, persuadir uma audiência de que é digno de apoio, né? E, na universalização, acordos institucionais que servem aos interesses de algumas pessoas são apresentados como servindo aos interesses de todas, né? Bom, por fim, eu pude mapear um último modo de operação da ideologia como um dos mais presentes e recorrentes, que foi o da fragmentação, né? Esse modo de operação da ideologia, que é a fragmentação, ele vai operar na construção de uma segmentação entre os grupos de atores sociais que possam vir a se tornar um desafio real aos grupos dominantes, né? Então, eles são colocados ali como diferentes, né? Então, não os unificando a todos, né? Não os unindo em uma coletividade e os diferenciando mesmo, né? A fragmentação, ela, simbolicamente, ela pode ocorrer por meio dessa diferenciação, né? De um grupo em relação ao outro e também pelo expurgo do outro, né? Que é justamente a construção desse inimigo, seja ele interno ou externo, e dessa necessidade de combater, né? De combate a esse mal, a esse perigo, a essa ameaça. Dali, você pode passar, por favor. Bom, em relação aos textos, eu selecionei 3 excertos, né? Um excerto de cada natureza, então eu selecionei um veto, um parecer e um excerto ali do próprio ato institucional número 5, né? E aí eu tenho esse primeiro excerto, né, que diz: considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução Vitoriosa otorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la, né? Então, nesse excerto, a gente observa uma série de avaliações, né, de representações, de evento social, que operam aí por essa dissimulação, né, do que foi realmente o processo de essa ditadura, o processo de instauração dessa ditadura, o durante, né? Então, ele coloca atos nitidamente subversivos, né? Então, ele avalia atores sociais contrários a essa ditadura como perigosos, né? E aí ele já atua no sentido
desse problema na prática, ideologicamente falando, né, como como a representação de um inimigo, né? Então eles estão sempre eles gostam desse substantivo, né, subversivos, para justamente criar um inimigo, criar essa ideia de que o Brasil, de que a nação, de que a pátria estava ali correndo um perigo, né? Então, a gente também tem o uso de Revolução Vitoriosa como uma representação de evento social, né? Porque quando a gente fala de revolução, a gente tende a pensar em movimentos populares, né? Que de fato trazem um benefício, trazem ganhos de direitos para as populações marginalizadas, e usar do termo revolução para falar de uma ditadura é muito perigoso, né? É colocar um véu muito grande sobre o processo golpista, né, que culminou sobre esse golpe, enfim, essa ditadura. Falando aqui rapidinho, concluindo, esse segundo excerto, ele se refere ao veto, né, em relação à peça Roda Viva, em que o censor, ele vai dizer o seguinte: coube-me, por determinação de Vossa Senhoria, comparecer ao Teatro Galpão, à Rua dos Ingleses, no dia 21 do corrente mês, para observar o espetáculo ora encenado neste teatro que recebe o título de Roda Viva. Lamento que o referido espetáculo é de fato degradante, de certo modo até subversivo. O autor seria um débil mental, de nome Francisco Buarque de Holanda, criou uma peça que não respeita a formação moral do espectador, ferindo de modo contundente todos os princípios de ensinamento moral e de religião herdados dos nossos antepassados. Expressões pornográficas as mais baixas possíveis são ditas no palco com a mais vergonhosa naturalidade. Desrespeitam tudo e até a própria mãe. Quanto aos gestos e marcação, esses acompanham as palavras de baixo calão, chegando ao absurdo de mostrar em cena posições de ordem sexual. Não esqueceram também a parte política, e fazem severas críticas, até mesmo isso de modo inteligente, provocando o espectador para a tomada de posição. É o que me cumpre, infelizmente, informar. Nesse excerto, enfim, eu pude mapear a representação, né, de evento social em que se executam essas práticas de censura, né, ou seja, de controle, vigilância, repressão, essa vigilância dos ensaios e das realizações dos espetáculos teatrais como algo rotineiro, né? Então, ele compareceu ali ao teatro, a mando de um superior, né? Então, mostra que essa vigilância realmente era rotineira, era já de praxe, né? Era uma prática costumeira. E é um fato que pode ser comprovado, né? Com base no excerto que eu acabei de ler, né? Assim, essa escolha lexical observar, né? Como o próprio censor colocou ali no início, ela suaviza e naturaliza, né? Chega a naturalizar esse vigiar, né? Essa vigilância em relação à peça Roda Viva, né? E ela, enfim, suaviza toda essa ação social que é a própria censura, né? O censor também, ele vai evidenciar, por meio desse veto, o caráter político e opositor da obra teatral, e por esse motivo ele teme, né? Ele fala isso abertamente, ele teme que a peça encoraje a tomada de decisão, a tomada de consciência política, né? Perdão, crítica por parte do público, né? Que justamente vai ali contra todo esse regime, critica, faz severas críticas ao essa roda mesmo da fama, ao show business, à inflação, a tudo isso ali que estava em voga, que estava ali muito maquiado pelos interesses da, da, das elites dominantes, né, pelas, por essas pessoas, né, que, enfim, detinham o poder, capital,
cultural, simbólico, que detinham de todos esses privilégios à época, né, da ditadura. Pode passar, por favor, para o próximo. Esse excerto 3, ele é ele é referente a um parecer censório de Os Saltimbancos, e nele ele vai falar sobre uma coisa que me chamou a atenção, para ser bem curta aqui e finalizar minha fala, é que a censora, ela faz uma análise muito assertiva em relação ao que os Saltimbancos propõem, né, uma fábula musical, mas ela diz, logo ali no final, né, quando ela fala que a apresentação é bastante parabólica, e por isso ela recomenda que sim, que o espetáculo siga, porque, enfim, por ser parabólica, o público não vai alçar o nível de entendimento, não vai compreender qual que é o papel daquela fábula, daquela sátira política, para o público, né, para os espectadores. Então, por isso que ela abertamente diz, a gente recomenda que seja liberado, né, porque o sentido da fábula é muito parabólico, as pessoas não vão entender e não vão se sentir incomodadas e, enfim, provocadas por ela, né. Então, tudo isso, já concluindo, serve para a gente compreender como a linguagem, ela foi um dos instrumentos, né, dentre tantos, de opressão e de legitimação dessa ditadura, como textos tinham esse papel muito forte, né, de cercear, né, de impor, e, enfim, e se não fosse assim, né, se a palavra, se o texto, se o discurso não tivesse esse poder tão forte, tão intenso, essa censura, esse cerceamento, ele não teria ocorrido de forma tão emblemática, né, pode-se dizer, em relação às artes, não só em relação a Chico, que é um símbolo, né, praticamente da censura no Brasil, mas em relação a muitos, né, e como isso ainda hoje acontece e provoca e tira essa classe dominante, essa elite dominante do eixo, né, incomoda mesmo e provoca esse sentimento e essa necessidade de silenciar, né. Então, o meu trabalho, ele versou mais ou menos sobre isso e, enfim, eu espero, enfim, daqui a pouquinho poder publicá-lo e jogá-lo para o mundo, para que vocês possam, enfim, ter acesso a mais do que esse trabalho trouxe. E obrigada pelo espaço, obrigada pela escuta, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Bem, vamos lá. Aí eu peço para a Dali só projetar meus slides. São bem simples, eu só coloquei assim as canções, só para a gente ter uma ideia. São 3 canções que eu abordo, né, do rock brasileiro, dos anos 80, com esse tema, a minha comunicação. Canções de luta, vozes de protesto, o grito de uma geração, o Raul Seixas, Camisa de Vênus e Titãs. Eu sou aqui mestrando na Universidade de Brasília, meu nome é Rafael Vespasiano, e, como é que eu posso dizer, antes de entrar na análise das canções, eu pretendo fazer algumas ponderações. Primeira, eu parto de um recorte que analisa 3 canções, a priori, uma delas que é essa Aluga-se, versão original de Raul Seixas, e outras 2 composições. Uma do grupo Camisa de Vênus, que é a música O Adventista, que veremos mais para frente, e a outra do grupo Titãs, que é a música Desordem, veremos mais para frente. Eu ia analisar uma 4ª música, mas por premência de tempo eu reservo para o futuro trabalho que publicaremos. O BR Rock, segundo Arthur da Pieve, é justamente esse rock brasileiro dos anos 80, né, que eclodiu ali justamente no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, segundo da Pieve, o BR Rock se constituiu como um reflexo atrasado no país, menos da música do que da atitude do movimento punk anglo-estadunidense, do faça você mesmo. O faça você mesmo, que é isso mesmo, né, de você fazer o rock and roll nos anos 80, ainda que não saiba tocar,
ainda que não saiba cantar, expresse-se, pois o rock não é virtuosismo, porém é atitude de protesto. E é justamente isso que nós estamos tratando aqui, né, de certa forma, através dessas canções de luta, dessas canções, dessas músicas, protestarmos do que, naquele período que nós estávamos vivendo da redemocratização nacional, onde ainda, como a Yara já pontuou, ali do AI-5 e 68, mas ainda tínhamos resquícios de censura nos anos 80, no processo de redemocratização da nação, que foi no período de 85 que oficialmente, entre aspas, acabou, né, o regime ditatorial no Brasil. Então, essa geração de 80 produziu canções que são vozes sintomáticas das preocupações da época. E, como já falei, nesse período da redemocratização. Os temas do BR Rock, portanto, só podiam ser comportamento, ética, política, entre outros. Era a representação em letras e melodias das vivências e angústias de uma geração transmitidas em canções de luta expressas por vozes de protesto. Eu vou trabalhar primeiro com a canção Aluga-se, do Raul Seixas, em parceria com o Cláudio Roberto, que era um parceiro dele muito presente nos anos 80. Lembrando que o Raul Seixas gravou essa música no LP Abre-te Sésamo, em 1980. E como diz o crítico musical Tarek de Souza, na orelha do livro do Dapiev, né, que é o BR Rock, o rock brasileiro dos anos 80, que é um livro importante para entender o rock brasileiro nos anos 80, na década de 80, uma virada de mesa radical que interrompeu a chamada linha evolutiva da MPB. E como o próprio Raul Seixas fala nos seus versos da canção As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Tó, Raul Seixas afirma com seu eu lírico: acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de pinar uma bandeira. Então, logo já percebemos nessa canção de Seixas que serve como elo entre o rock iê da Jovem Guarda, movimento que eclodiu nos anos 60, e uma fase de transição de rock progressivo localizado no final dos anos 70 e nos primeiros anos da década seguinte. Então, Raul Seixas faz essa linha, esse elo, né, entre o que era a Jovem Guarda e o que será o rock dos anos 80. E ele percebe tudo isso, que ele, de maneira jocosa, ele era esse elo, mas lógico que ele vai brincar isso de maneira irreverente, que ele era assim, não tinha nada a ver com a linha evolutiva da música, né? E aí estamos com a música Aluga-se. A canção, em seus versos, ironiza de maneira irreverente o processo neoliberal das privatizações realizadas no Brasil nos anos 80, durante aquele processo de redemocratização da nação, que também tinha resquícios de censura e totalitarismos. Aí está aí a canção, não sei se vocês estão conseguindo ler de alguma medida, mas eu vou citar alguns versos, alguns trechos, e talvez a gente consiga analisar. A própria ideia de nação está evidenciada na composição do substantivo povo, que está citado na canção, e na citação nominal ao país, Brasil. O neoliberalismo, que segundo os teóricos Lipovetsky e Serrois, foi o processo econômico em nível global que promoveu uma espécie de terceira ruptura, que ao desregulamentar com as privatizações realizadas durante os anos 70 e 80, acabou provocando uma desarticulação das instituições nacionais, que refletiram em uma sociedade desorientada. Alude-se a esse processo quando os cancionistas dessa canção simbolicamente expressam nos versos a noção de alugar o país. A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nesta reverência típica do compositor baiano é verificada a expressão é tudo free. Com esse estrangeirismo, né, da língua inglesa, já se aluda às noções neoliberais de alugar o país, né? É free, vamos embora, dar lugar para os gringos entrar, que é bastante atual essa música até os dias de hoje, né? Tudo nessa canção é visto por Raul Seixas como de interesse à exploração econômica pelas nações estrangeiras, seja em forma de apropriação indébita, seja em forma de aluguel. Até porque trata o país como imóvel, né, na canção, né? Em outro verso diz: tem um Atlântico, tem vista para o mar.
A Amazônia é o jardim do quintal, e o dólar deles paga o nosso mingau. Mais uma vez, o Oceano Atlântico e a floresta amazônica são reificadas pelos interesses econômicos predatórios estrangeiros. Aluga-se permanece ecoando até os dias atuais. Vamos passar para a segunda canção, que é a música O Adventista. Professor, por favor, Dali. Nessa canção, que é uma composição do grupo Camisa de Vênus, uma composição a quatro mãos, escrita por Marcelo Nova e Carl Franz Hummel, é, segundo Marcelo Nova, o hino da Nova República. Foi uma canção escrita em 83 e problematizava toda essa questão dele não acreditar em nada, até no processo de redemocratização do país, até porque o país e os discos daquela época eram censurados em muitas medidas, não só essa censura é bom ressaltar que era principalmente nos termos dos palavrões, né? E no caso tinha algumas canções do Marcelo Nova com Camisa de Vênus tinha esses palavrões e então tinha o famoso pi, né? Então nesse sentido as músicas eram censuradas. Paulo, o texto não estava avançando? Tá tudo certinho agora, né? Ah, tá, beleza, ok. Então, como eu estava dizendo, o Adventista é nesse sentido, tá? Ele é uma música que tem os palavrões e então era censurado. Não era nem pelo conteúdo que ela tem, né? Como disse a Yara, discursivo, ideológico. Era mesmo por causa dos palavrões, tem essa regulação. Mas mostra que o processo de redemocratização também ainda estava, até os dias de hoje, ainda está meio, né, problemático. Aí está aí a canção inteira, mas vamos analisar alguns trechos. Permeada por muita ironia e irreverência, o eu poético da canção não acredita em nada. Cita-se os versos. Eu acredito nos homens de bem. Eu acredito nas boas intenções. Mas esse papo já encheu os meus botões. E nas performances ao vivo do Camisa de Vênus, e até gravada em ao vivo, né, num LP de 1986 chamado Viva, ele troca botões por culhões. Eu não acredito, eu não acredito. Não vai haver amor neste mundo nunca mais. Ironicamente, ele afirma negando que acredita nos homens de bem, em suas boas intenções, o que já se desconfia pelo verbo adversativo mais. Pois passa a não acreditar mais nesse papo, nessa conversa toda, pois tudo isso já encheu seus botões. A canção Adventista já é um rock mais pesado do que o Aluga, assim, em termos melódicos, inclusive, né? A canção do Camisa é composta por versos melódicos que se aproximam da fala. E aqui entra a questão da performance, né? Como o Zunto fala, né? Nenhuma performance é igual à outra, né? Você tem a forma, mas a forma sempre vai ser provisória. Ou tem a forma, mas é composta no processo da totalidade, entre a totalidade, melhor dizendo, entre a totalidade e o processo de performance mesmo. Então, entre a globalidade da forma, mas está no processo de você fazer um show ao vivo e pelos gestos, pela entonação, você está expondo sua canção. No caso, as canções do Camisa de Vento. O refrão, não vai haver amor neste mundo nunca mais, aparece repetidas vezes nas performances ao vivo do Camisa de Vênus. Entre as estrofes e posteriormente, à medida que cada verso é cantado ou declamado, possibilitando igualmente uma aceleração da canção. Não somente pela batida de bateria, mas igualmente por meio da participação do público, que o repete inúmeras vezes. Então, esse eco vai ecoando na plateia, né? O cantor canta esse refrão e a plateia responde. Não vai haver amor nesse mundo nunca mais, não vai haver amor nesse mundo nunca mais. E que reflete todo esse processo de não acreditar ou desconfiar de boa parte da redemocratização brasileira ou do jeito que estava sendo feito, ou todo o processo sendo conduzido ali nos anos 80. O Camisa, então, encontrava eco na resposta entusiasmada da plateia ao cantar junto com o grupo em suas performances memoráveis naqueles idos.
E diga-se até hoje, a composição encontra eco e ressonância em muitos questionamentos que se fazem em relação à formação sociopolítica nacional, esse eterno desconfiar da redemocratização nacional, até que ponto os totalitarismos e as ditaduras realmente acabaram, né, ou perpassam de alguma forma, ou queremos novos golpes. Muitos propõem aí no 8 de janeiro, está aí para mostrar que tivemos essa questão do 8 de janeiro e querendo uma nova ditadura militar, fechamento do STF, então essa canção perpassa por isso também. Por fim, a última canção, Desordem, do grupo Titãs, pode passar, Dália. Que é um grupo que lançou essa música em 1987, no LP Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que pelo próprio título já percebemos que é bem sintomático do que nós estamos tratando até hoje, né, de um país que as pessoas mal sabem ler, mal sabem interpretar, quando sabem, né, realmente, enfim, são muitos processos que ainda demandam o nosso processo de formação da nação, e esse título, eu penso que pelo próprio título do LP já indica muito do que o Titã está propondo nessas canções desse disco. Essa canção é do Sérgio Brito, do Marcelo Froma e do Charles Galvão. E, entre outras coisas, diz: por meio de quase que flashes cinematográficos, ela propõe retratos de desordem pela nação afora e que são apresentados pelos aparelhos de TV, imagens na televisão. Como exemplo dessas imagens televisivas, temos: os presos fogem do presídio, mais uma briga de torcidas, acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia. Os presos fogem do controle, mas que loucura esta nação. Uma loucura que percebemos até no nosso evento hoje, que o pessoal fica incomodado com muita coisa, né? E o eu poético da canção prossegue quase atônito a se interrogar: o que mais pode acontecer num país pobre e miserável? E ainda pode se encontrar quem acredite no futuro. Os cancionistas, por meio da voz do eu lírico, aparecem desconfiados do futuro da nação. Quem acredite no futuro, futuro esse devidamente relativizado pela sugestão de reticências, pois como ter esperança num país pobre e miserável? Parece que nada muda, a realidade da nação continua a mesma, como expressam os versos da canção. São sempre os mesmos governantes, os mesmos que lucraram antes. E nessa atmosfera de desilusão, os cancionistas reforçam essa ideia de caos tomando conta da nação brasileira, com um refrão interrogativo e sintomático de um país se redemocratizando sob esse prisma de fragmentação e de desorientação. Quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem. Eu vou fechando por aqui a minha breve comunicação, percebendo que muitos estão querendo criar desordem num evento que está discutindo e abrindo espaço para nós debatermos, mas muitos não sabem debater ideias. Muito obrigado, e vou passar a palavra agora para a Sheila Pedrosa. Obrigada, Rafael. Infelizmente, parece a tradição da ruptura, né, de Otávio Paz. Aquilo que passou, aquele fantasma vem novamente, né, fica ali, ó, o tempo todo atormentando. Bom, gente, boa tarde a todos. É uma satisfação estar nesse evento, né, e principalmente porque nele faz parte, né, tem a presença de um cordelista, um grande cordelista aqui, o professor Paulo Barja. Eu estou analisando um dos cordéis dele, né, que tem essa temática aí. Eu sou aluna do POSLIT, né, aqui da UNB, e estou muito feliz em participar desse evento. Então, gente, o meu trabalho tem o título do Direito à a literatura contra a barbárie, o mote do cordel contra o totalitarismo e a opressão, né? Esse trabalho, ele vem de encontro com essa questão, né, da ditadura, né, e todas essas suas vertentes, essa série de opressão que os brasileiros vêm vivendo, né, ao longo aí de séculos, né?
Então, assim, a gente tem a questão da literatura como um direito, né, um direito aí defendido por Antônio Cândido, né, um dos nossos sociólogos aí, crítico literário, que vai falar que a literatura é um direito humano, né, então a literatura tem tem desempenhado esse papel relevante na socialização e humanização das pessoas. Então, ela desenvolve o senso crítico, a alteridade, né, proporcionando respeito à diversidade e a capacidade de se colocar no lugar do outro. É por isso que nós todos estamos reunidos aqui, né, para discutir a importância da literatura. E quando você não tem esse diálogo, acontece esse estado de opressão, né? Esse estado de totalitarismo, de ditadura, de querer impor a palavra ao outro, né? De não querer que o outro escute, como aconteceu agora há pouco, quando nós estávamos, né, naquela outra sala. Antônio Cândido, ele vai afirmar que qualquer tipo de literatura, seja ela o trocadilho, o rifão, uma anedota, né, tem que ser considerado literatura, né, e a necessidade do ser humano de participar, né, de estar ativo nessa questão da ficção. Isso é muito importante para nós como seres humanos, né? Então, Antônio Cândido vai ressaltar essa importância. E aí nós trazemos aqui o cordel como esse símbolo, né, também de literatura do Nordeste, que atravessa ali o Atlântico, né, nasce lá na antiga União Ibérica, né, com os trovadores, e aí chega no Brasil com a família real, né, e após a invenção da imprensa, ele passa a ser distribuído, né, em feiras, e principalmente na região Nordeste. Então, essa literatura ela vai sendo disseminada, né, principalmente na região Nordeste, e no Brasil ele adquire esse status, né, o brasileiro vai dar uma outra vertente, né, para o cordel. Ele meio que abrasileirou, né? O cordel, quando chega no Brasil, ele vai ter toda uma questão voltada, né, para regras, né? O cordel ele entra no Brasil e aí muitos nordestinos, como Leandro Gomes de Barros, que eu vou falar daqui a pouco, ele vai traçar, né, ali regras para a literatura de cordel. E nesse contexto, a literatura de cordel, ela assume um papel de inclusão e crítica social, né, denunciando a opressão e o totalitarismo. Vários cordéis, gente, desde a época aí da primeira geração do cordel, vai denunciar a opressão do povo, né, a opressão que o povo vive, de ontem, né, do passado e de hoje. Então, o cordel convida o cidadão a exercer esse seu direito à literatura, né, através dessa escrita que toca a população, né, a participar da vida social, desenvolvendo a reflexão, saber, a alteridade e a percepção da complexidade do mundo. Então, o cordel migra da oralidade, né, de histórias transmitidas através, né, de conversas, da oralidade, de canções, para o registro, né, do cordel através da escrita, a partir da invenção da imprensa. Né? Então, o cordel, como gênero literário, ele denuncia a opressão, o totalitarismo, promovendo a inclusão e a crítica social. É importante a gente observar que o cordel ele pode estar registrado em diversos meios de comunicação, né? Diversas fontes. Por exemplo, há cordéis em livretos, né, que é chamado folheto, há cordel como esse do Paulo Barja, que eu encontrei na internet, né, então o cordel ele migra, ele passa a ser do papel para ser transmitido em outros meios de comunicação, né, outras fontes de registro. Então, eu vou passar aqui mais para frente para falar sobre isso. O cordel ela é uma poesia, o cordel é poesia como expressão e conhecimento, né? Para o pleno exercício do direito à literatura, a poesia se destaca como uma forma de expressão capaz de evocar sensações profundas. O professor Alfredo Bose, ele vai ressaltar essa linguagem poética, né? Limpa a palavra do desgaste rotineiro, mantendo vivo o seu potencial de som
e significado. A poesia é subjetiva, permeando o universo da criação artística, onde seres, coisas e palavras coexistem no pensamento do leitor. Ou seja, o cordel é dotado de poesia. Ele é formado pela tríade rima, métrica e oração. Então, a rima diz respeito aos versos, né? A rima, que é muito importante nos versos, que ela vai dar a sonoridade. Essa métrica é a quantidade de sílabas poéticas, né, que o verso tem. Pode ser um verso sete-silábico, um verso, né, em sextilha, em septilha. Então, a métrica é a quantidade de sílabas poéticas e a quantidade de versos que a poesia vai ter. E essa questão da oralidade, da oração, ela diz respeito ao tema. Como eu acabei de falar, o cordel ele traz diversos temas. Temas de opressão, sertão, né, a questão da seca no Nordeste, a questão da denúncia mesmo, né? Então, o cordel vai trazer isso. E Otávio Paz, gente, que é um crítico literário também, né, ele vai falar sobre essa questão da poesia. É muito importante essa fala de Otávio Paz, né, essas afirmações, porque ela traz à tona essa questão da necessidade que o ser humano tem da poesia, né, e vai de encontro com a fala de Antônio Cândido, que fala justamente sobre essa importância do direito à literatura, né? Então, a poesia como conhecimento, salvação, poder e abandono. É uma operação capaz de transformar o mundo, revolucionária por natureza. É uma expressão histórica que nega a história, resolvendo conflitos objetivos. A poesia é uma analogia, um caracol onde ressoa a música do mundo, com métrica e rimas que são ecos da harmonia universal. Então, por isso nós estamos aqui juntos, reunidos, para discutir a literatura, e por isso a poesia é tão importante na vida dos seres humanos, né? Então, a expressão profunda, a poesia ela evoca sensações e limpa a palavra do desgaste rotineiro. Há essa necessidade da poesia, né? Conhecimento e transformação é uma operação revolucionária que transforma o mundo e a consciência. Harmonia universal. O poema é um eco da música do mundo, com métricas e rimas que refletem a harmonia. Vou passar mais para frente. Aqui eu trago uma das questões do cordel que a gente estuda, juntamente com o professor Augusto Rodrigues da Silva, né, que faz parte do programa, ele é meu orientador, a questão da geopoesia destacada nos versos de cordel. A geopoesia que traz a paisagem do sertão, a geopoesia que traz essa questão da cantoria, do repente, e a geopoesia, ela marca a literatura de cordel, né? E nesse momento aqui a gente está para falar, né, dessa questão da oralidade voltada para a opressão, para a ditadura. Então vou passar mais para frente aqui, para a gente já entrar no primeiro cordel, né, que é o cordel de Leandro Gomes de Barros. Eu fiz essa comparação, peguei esses dois cordéis, um cordel de 1906, que é esse cordel O Povo na Cruz, e o cordel de Paulo Barjas, que foi um cordel escrito em 2014. Já já a gente vai entrar nele. A primeira estrofe do Leandro Gomes de Barros: alerta, Brasil, alerta, desperta o sono pesado, abre os olhos que verás teu povo sacrificado, entre peste, fome e guerra, de tudo sobressaltado. O brasileiro hoje em dia luta até para morrer, porque depois dele morto, tudo nele quer roer, de forma que até a terra não acha mais que comer. Então, essa é uma das estrofes que conclama o povo para a luta mesmo, né? O povo para que o povo acorde, né? E vá reivindicar os seus direitos. Isso é um cordel de 1906, viu, gente? O Rio de Janeiro hoje parece um grande condado. Ri-se o rico, chora o pobre, lamentando o seu estado. Diz o governo, eu vou bem, tudo vai do meu agrado. São Paulo para o governo é primor da criação.
eu acho parecido com o sítio da maldição, aquele que Judas comprou com ouro da traição. Veja que o poeta, ele tem um ranço por São Paulo, né? E Rio de Janeiro. Esse cordel foi escrito em 1906, um período que o Brasil estava dominado pelas oligarquias, né? Do café com leite ali, onde Rio, São Paulo e Minas Gerais dominavam, né? É a mesma elite brasileira ali dominando e traçando as diretrizes do povo, né? Gente, eu não sei se meu tempo tá, se eu estou estourando o tempo aí, me avise, por favor. Em que hoje está tornado o país da Santa Cruz, está igual a mariposa no calor do fogo ou luz, o brasileiro é um verme, o estrangeiro é mastruz. Então, o Leandro, ele traz essa questão da religiosidade, né? Ele fala assim, o país da Santa Cruz, né? Ou seja, aqueles ditos que, né, cristãos, na verdade, né, gente? Então, como a gente vem vivendo o mesmo problema, né? Essa questão aí do julgamento, né, da cristandade. O Brasil hoje só presta para inglês padre e soldado, médicos, feiticeiros e bravos. O mais vive acabrunhado, de forma que fica o mundo por este só situado. Então, ele novamente faz uma distinção aí das classes, né? Ele separa aí, ó, para o inglês, padre e soldado. Então, assim, essa questão da igreja, a questão do militar, né? Sempre como sendo aquele que tem, né, está acima das classes mais pobres. Então, o cordel de Leandro Gomes de Barros, ele vai trazer essa questão, né, da vida mesmo do brasileiro, né, dessa opressão vivida, né, que de ontem, né, do passado, de 1906, a gente vê todas essas questões até hoje, né, e assim, o Leandro, ele é um dos pioneiros na literatura de cordel, ele foi um dos primeiros, né, a escrever cordel no Brasil, ele pode ser considerado o pai do cordel no Brasil, né, foi dito por Carlos Drummond de Andrade como o rei da poesia do sertão. E esse cordel, ele é muito vivo, né, ele traz essa questão da opressão do povo, né, num período aí em que as oligarquias dominavam, né, o Brasil. Vou passar aqui para o outro cordel, que é o do Paulo Barja. Então, ele traz essa questão ainda, né, sobre o povo na cruz, ele traz essa questão da denúncia, né, do sofrimento, tá, o povo, né, do sofrimento vivido pelo povo. Ele é um cordel em 144 versos, com 24 estrofes, né, todos em sextilhas, muito utilizado por Leandro Gomes de Barros. Ele foi um dos que definiu essa questão, né, da escrita do cordel, das regras. Ele usa muito da linguagem metafórica para falar, né, a cruz, o povo na cruz, como se o povo tivesse, né, essa condenação mesmo de carregar essa cruz. E agora nós entramos no cordel de Paulo Barja, né, Brasil é democracia, ditadura nunca mais. Nunca mais. Um cordel escrito em 2014, gente. Paulo Barja é um físico, um biólogo, músico, professor universitário e um colecionador de cordéis, né? Santista aí, autor de 16 livros, cerca de 100 folhetos, que ele aborda diversas temáticas, né? História, política, e um dos que eu me interessei muito, né, foi esse Brasil é democracia, ditadura nunca mais. Essa ditadura que a gente viveu de 1964 até 1985, né, e em que ocorreu todas essas, né, torturas, todo tipo de invasão aos direitos humanos, né, cerceamento de direitos, né, dos brasileiros aí. O cordel de Barja vai traçar esses anos de chumbo, né, e coincidentemente, né, assim, eu penso que ele passa por essa questão do ano, né, da escrita, que foi em 2014, né, onde foi justamente o período que foi entregue o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi instituído para poder fazer aquela investigação, né, sobre as violações de direitos humanos,
graças à nossa presidente, né, ex-presidente Dilma, aconteceu foi instituída essa Comissão Nacional da Verdade. Então, na primeira estrofe, Barja vai iniciar. Quando me pego pensando no Brasil que havia antes, quando muitos não podiam nem sequer ser estudantes, percebo ao longo da história mudanças interessantes. O Brasil, por muito tempo, reprimiu a liberdade de cidadãos que buscavam melhorar a sociedade. Alguns partiram para o exílio, outros para a clandestinidade. A verdade é uma só, foi cruel a ditadura. Tanto o povo quanto artistas foram alvo de censura. Pior, muito brasileiro foi vítima de tortura. Então, esse cordel traz à tona toda essa questão, né, do cerceamento dos direitos. Né? Eu vejo aqui nessa estrofe 3, o AI-5, né, que foi o ato mais terrível, né, da ditadura, que cerceou todos os direitos dos brasileiros, né, até mesmo o direito de ir e vir, porque as pessoas eram perseguidas. A gente está numa universidade que um estudante, infelizmente, foi desaparecido, foi sequestrado, né, que foi Ernestino Guimarães, e nunca mais, não sabem do corpo, não entregaram o corpo do Ernestino, não se fala o que aconteceu com ele. Ele foi uma das vítimas da ditadura que até hoje não se sabe muita coisa que aconteceu, né? Havia tensão constante, Figueiredo foi falar de abertura democrática, vou prender e arrebentar. Era assim que se expressava presidente militar. Até um dia desse a gente estava ouvindo pessoas expressando com a imprensa assim, né, gente? Um ex-presidente aí que não conseguia ter um diálogo, né, com a sociedade, falava com a imprensa dessa forma. Essa é a forma com que fala os velhos ditadores, né? E aí, veio então democracia, a vida já melhorava, mas a velha corrupção ainda continuava. Investigações mais sérias, o governo engavetava. Essa parte eu lembro que foi o engavetador da República, eu até ri, né, na época. Eu ri porque eu lembrei da época, né, e como Walter Benjamin fala, né, sobre a questão da história, né, esse relampejo, né, que fica na nossa cabeça com relação aos fatos históricos, né, a memória coletiva, a memória individual que perpassa essa memória coletiva. Então, vou ler só essa parte aqui do verso da estrofe 11, que eu achei muito interessante. Quando, enfim, uma mulher assumiu a presidência, a Polícia Federal mostrou grande independência, muitas investigações, transparência e eficiência. As comissões da verdade têm trazido informação sobre os desaparecidos nos tempos da escuridão, quem manchou a nossa história, causando consternação. Foi uma mulher, né, que trouxe à tona aí muitas coisas ruins que aconteceram nesse período da ditadura, né, foi por conta da força dessa mulher que nós temos hoje mais de 3.000 páginas, né, de informações sobre a ditadura, né, não é revanchismo, é você levantar a informação e dar direito que as famílias saibam sobre os seus desaparecidos, sobre o que aconteceu, que o Estado assuma que errou, né? Vou ler essa 18 aqui. Uma coisa é evidente para mim até por demais, ruas, praças e avenidas, nas casas e nos quintais. Brasil é democracia, ditadura nunca mais. A gente finaliza com essa questão aí, né? O cordel com uma voz de protesto e diálogo. Nos dois cordéis há essa questão, né, da voz polifônica do povo. São cordéis separados por mais de uns séculos, e essas obras ainda dialogam com a dor do povo, pela exigência de justiça social, afirmando o caráter atemporal da poesia e o papel do cordel como espaço de denúncia, resistência e memória. Barros deu voz a um povo silenciado, utilizando a metáfora religiosa para protestar. Barja, por sua vez, representa uma geração que reinventa o cordel, usando a tecnologia e a mediação em sala de aula para transformá-lo em documento de denúncia política explícita, educando para a democracia. O cordel hoje presente em redes sociais, blogs, continua sua função social, de dar voz aos que não têm espaço nos meios oficiais, ampliando o acesso ao discurso crítico e promovendo a cidadania. Eu deixo
foto aí, né, para que a gente nunca mais, né, pense que isso não pode, né, esse fantasma pode não voltar, né, a acontecer no Brasil. Infelizmente, nós estamos vivendo né, essa situação que a qualquer momento a gente tem novamente saudosistas, né, da ditadura aparecendo aí, né, e a gente precisa conversar sobre isso, né, a gente precisa dialogar, a gente precisa fazer esse exercício polifônico, né, de dar voz ao povo, e trazer à tona, e gritar mesmo, ditadura nunca mais. Obrigado, Sheila. Muito obrigado mesmo. Muito importante sua fala. E agora eu vou passar a fala para a professora Lucila Tragatenberg, que vai falar sobre, se eu não me engano, Canto e Silêncio, como La Cigarra e a resistência poética à ditadura. Por favor, Isso. professora. Boa tarde a todos e todas e todes. Então, vamos iniciar a comunicação, né? Eu vou fazer um compartilhamento. Então, é isso, gente. Vamos falar sobre essa canção, Como La Cigarra, e a resistência poética à ditadura argentina, né? No caso. Mas também vamos falar, vamos fazer algumas comparações com a música do Chico Buarque e do Victor Jara, que era um compositor chileno. Então, a gente vai falar de 3 países: Brasil, Argentina e Chile, né? Aqui no Brasil, vamos falar da música Cálice, do Chico Buarque, da Argentina é Como La Cigarra, da Maria Helena Walsh, e no Chile, a música tem um nome um pouco maior, peraí, eu nunca consigo decorar o nome dela, peraí, a música... El alma llena de banderas. El alma llena de banderas, de Victor Jara. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas músicas, mas o objetivo do nosso trabalho aqui é analisar a canção como resistência simbólica. Então, eu vou falar sobre a origem, o contexto histórico e a estrutura poética da canção Como La Cigarra, da compositora Maria Helena Walsh, que escreveu em 72, lançou em 73, né? E compreender como o seu papel passou a ser um hino de resistência durante a ditadura argentina, que foi de 76 a 83. E articular com a teoria narrativa do Paul Ricoeur, dialogando também com as peças do Chico Buarque e do Victor Jara. Vamos, então, entrar nessa potência, né, da canção, Como La Cigarra, e sabendo que ela foi escrita em 72, lançada em 73, antes da ditadura. E ela transcendeu o tempo dela para se tornar um hino de resistência durante o terror da ditadura militar argentina. Então, a gente vai falar aqui não só de uma canção, mas de um símbolo vivo de renascimento. E a gente vai articular isso e esclarecer pela teoria narrativa do Paul Ricoeur, e também falando, como eu já disse, com algumas músicas do Chico e do Victor Jara. Examinando a origem, contexto histórico, estrutura poética e recepção, a gente busca entender como é que essa música contribuiu para a manutenção da memória coletiva e para a afirmação da dignidade humana em tempos de repressão. Então, pretende-se destacar o papel da música como instrumento de resistência cultural e política, evidenciando como a arte pode servir como meio de expressão e contestação em tempos de opressão. Busca-se ainda contribuir para a compreensão da importância da produção artística na preservação da memória histórica e na luta por justiça e liberdade. Então, vamos falar um pouco da Maria Helena Walsh, né? Ela nasceu em 1930 e faleceu em 2011. A gente ressalta inicialmente o aspecto crítico da voz da Maria Helena, né? Ela já era uma artista consolidada, uma das figuras emblemáticas na cultura argentina do século XX, porque ela tinha uma trajetória artística e intelectual
que ia entre as fronteiras de literatura, música, teatro e ativismo político, né? E era conhecida por sua literatura infantil e sua crítica social, quando ela lançou essa canção, Como la Cigarra. Sua biografia revela uma construção poética voltada para o questionamento. Nascida em 1º de fevereiro de 1930, em Buenos Aires, Walsh cresceu em uma família de classe média ilustrada e, desde jovem, demonstrou interesse por literatura e música, publicando seu primeiro livro de poemas, Otoño Imperdonable, aos 17 anos. Nos anos 50, ela formou um duo importante com a Leda Valladares, que se chamava Leda e Maria, e se dedicou à pesquisa e interpretação do folclore argentino, fazendo apresentações na Europa e na Argentina. A partir de 60, a Walsh se voltou para a literatura e música infantil, criando muitas obras que se tornaram clássicos. Paralelamente, ela manteve uma produção voltada ao público adulto, abordando temas sociais e políticos. E uma característica era sempre ironia e lirismo, né? Então, a gênese da canção, Como la Cigarra, a gente pode dizer que ela se deu num período de pré-ditadura. Originalmente, o tema da canção era de uma resiliência pessoal. Tantas vezes me mataram, tantas vezes me mori. E também fazia referência à vida difícil dos artistas. A cigarra, que canta após ser enterrada, pode ser compreendida como uma metáfora universal de sobrevivência às adversidades. Cito agora as palavras do seu biógrafo Sérgio Pujol. En realidad, la canción la había compuesto inspirada en los actores que pierden el tren, no pueden volver a trabajar y sufren una suerte de jubilación anticipada. Era un canto de esperanza, pensado para ellos, pero después, como en tantos otros casos, las buenas canciones pueden asumir otros significados en circunstancias particulares y potenciar-se casi hasta el infinito. E este foi o caso dessa canção, que no período da ditadura argentina tornou-se um hino de resistência, através principalmente da voz da cantora Mercedes Sosa. Então, ela tem um significado original, né? Antes da ditadura, era uma metáfora de resiliência artística para os artistas que sempre têm que se reinventar, né? Uma inspiração ligada a eles, a essas dificuldades que esses cantores, atores, no sentido de as pessoas que atuam, né, com música, marginalizados. Isso é uma informação do biógrafo dela, Sérgio Pujol. E a transfiguração que veio depois. Na ditadura, a canção se tornou um símbolo de sobrevivência coletiva. E aí a gente vai entrar um pouco a falar sobre a aplicação da tríplice mímese do Paul Ricoeur na análise da canção Como la Cigarra, que vem a desvelar os aspectos de como ela veio a se transformar num símbolo de resistência. Então, o Ricoeur se refere à dinâmica entre criação, interpretação e ressignificação da narrativa artística em contextos históricos. E as três, vamos falar então um pouco dessa mímese 1, né? Que tem a mímese 1, 2 e 3. Vamos falar da mímese 1, que trata do período de pré-configuração, que fala da base cultural, histórica e biográfica que precede a obra. Então, qual era o que precedia? Era o contexto pré-ditatorial em 72, com uma esperança presente em um clima de efervescência do país, com 2 eleições presidenciais. Isso está no jornal La Nación. Então, tinha um clima de esperança pelas eleições presidenciais que iam ser realizadas. E a trajetória da Walsh como artista engajada, né, que tinha uma crítica social, feminismo, literatura infantil com preocupações sociais, que preparam ela para a criação de metáforas universais sobre sobrevivência e resistência na canção Como la Cigarra. E a canção que já carregava um germe de resistência. Então, se a letra original fala de resiliência pessoal, aquela que eu falei antes, tantas vezes me mataram, tantas vezes me mori,
como uma reflexão sobre as pressões do meio artístico, na Mímese 3 a gente vai ver a reconfiguração dela como política. E aqui na Mímese 2, a gente vai falar da configuração das estratégias poéticas de resistência. Então, eu vou rapidamente cantar um pouco para vocês saberem do que se trata. Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morí, sin embargo estoy aquí, suscitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraran, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui desesperando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás, y a la hora del naufragio y la edad oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Então, a gente vê aqui muitas coisas que falam da cigarra que renasce, né? E do resgate do canto. Então, a configuração dessa canção tem uma ambiguidade deliberada. E é isso que a gente vê na Mímese 2, a estrutura da canção. Me deixaram no lado escuro, me deixaram no lado escuro. Seriam centros clandestinos de detenção, né? Que vai ser entendido na Mímese 3. Cantando um ato de resistência, símbolos universais, cigarra como um arquétipo de renascimento e o verbo volver, que é voltar, persistência e sobrevivência. A estrutura musical tem uma melodia solene e esperançosa, que fala da dualidade morte e renascimento. Antes de passar para a Mímese 3... Vamos à Mímese 3. Reconfiguração. A canção passa a ser um hino coletivo, é uma reconfiguração na ditadura. Então, o que acontece? Ela vai ter uma estrutura o texto trata da interpretação da obra pelo público, né, que vai reinserir ela em novos contextos históricos. Durante a ditadura, o público reconfigurou a canção. Matar e morrer ganharam um sentido literal. Os desaparecidos, a representação, e renascer foi lida como luta por justiça e memória. A cigarra tornou-se, então, o povo argentino resistindo e renascendo, e a canção tornou-se um código de resistência. E o canto de Mercedes Sosa contribuiu para essa consagração da canção como hino de resistência, quando ela retornou do exílio em 1982 e fez uma interpretação no Teatro Ópera de Buenos Aires, que foi um ato político coletivo. Sua voz, como um símbolo de resistência, catalisou a reconfiguração. A canção deixou de ser pessoal para ser coletiva, um hino de sobrevivência e esperança no auge da ditadura argentina. A cantora transformou a cigarra em memória coletiva. O povo argentino, mesmo que soterrado como a cigarra, canta, resiste. E no período pós-ditadura, depois da ditadura, né, a música foi adotada por movimentos de direitos humanos, como as Mães da Praça de Maio, vinculando a memória dos desaparecidos. Percebe-se como a canção se fez ainda celebrada na Argentina como parte da memória histórica, de um modo relevante, né? Então, essa recepção pública foi importante, a interpretação da Mercedes Sosa, e como ela ganhou, a canção ganhou
uma configuração nacional, né, depois da ditadura. Então, a teoria do Paul Ricoeur mostra que a força política de Como la Cigarra nasce da articulação entre as três mimeses. O contexto da criação, mimese 1, deu à canção seu germe crítico. A estrutura poética, mimese 2, garantiu sua sobrevivência em termos de repressão, com a ambiguidade que ela tinha em si mesma. A recepção coletiva reconfigurou-a como narrativa de renascimento nacional. E aí a gente tem um breve diálogo com as canções latino-americanas, né? Os diálogos latino-americanos de resistência, com o Chico Buarque no Brasil, com a peça Cálice, que trabalha com um jogo de palavras cálice versus cálice, uma denúncia de censura e tortura na ditadura militar, que foi de 64 a 85. Então ele fala: pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Pai, afasta de mim esse cálice. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano que é uma maneira de ser escutado. De muito gorda, a porca já não anda, cálice. De muito usada, a faca já não corta, cálice. Como é difícil, pai, abrir a porta, cálice, essa palavra presa na garganta. Quero perder de vez tua cabeça, cálice, minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice, me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. E, por fim, e temos aqui também a música do Vítor Jara, o compositor chileno, né? Foi composta em homenagem a Miguel Ángel Aguilera, um morador que foi assassinado em 1970. Tu muerte muitas vidas traerá. São as palavras que integram essa letra da canção. Metaforiza os mortos, mas também a memória, que ele apresenta de uma forma assim como se fosse uma coisa inquebrantável. E a fala de esperança nessa semente de uma busca de uma justiça social, né? Então ele fala: aí debaixo de la tierra no estás dormido, hermano compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Eu estou lendo apenas algumas partes dela, né, e como li umas partes da música do Cálice do Chico, mas o que a gente vê é que em todas elas tem uma tensão, um ponto comum entre sofrimento, arte, silêncio e canto. Opa. E por fim, não sei se eu corri muito, porque eu não estou podendo olhar o horário aqui, mas é que Tranquilo, eu vi... professora, faltam 4 minutos, tá certo. Tá bom, é que eu não estou conseguindo olhar, eu não quis passar, porque já sofremos bastante com essa confusão toda de tempo, né, com aquela confusão toda. Mas, enfim, o que a gente vê como considerações finais é a arte como narrativa de renascimento, tanto no La Cigarra, quanto no Cálice, e quanto na música do Vítor Jara. Como La Cigarra transcende o contexto individual e torna-se o símbolo coletivo de resistência. A força política dela nasce da ambiguidade poética e da ressignificação que vem depois pelo público, apontada pelo Ricoeur. Canções de protesto latino-americanas têm uma semeadura de esperança, que transforma a dor em memória ativa. Isso é importante, porque a dor foi muito presente e é ainda, né? Em todas, a gente vê muitas vezes, tem muita dor quando a gente vai falar de América Latina e tudo que se passou aqui, desde a época colonial, né? Então, essa memória é importante, transformar numa memória ativa. A canção de protesto não é somente denúncia, é a garantia de que a memória jamais será silenciada. Muito obrigada a todos pela atenção, que a cigarra continue cantando ao sol, nos lembrando do poder e da arte da memória. Aqui estão as referências. Maria Helena Walsh, um livro de biografia, Tempo e Narrativa ao livro do Paul Ricoeur,
um artigo sobre como La Cigara e as letras das músicas. Importante, então, só para terminar, é que a arte e a dor, volto a falar, como aqui, né? A arte se transforma a dor em uma memória ativa. É isso. Muito obrigada pela atenção.